Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Andresa, professora da disciplina de Fundamentos de Biofísica para Recursos Fisioterapêuticos, e hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma grandeza que é muito importante para o nosso conteúdo. O nome dessa grandeza é força, né? E o conteúdo que se dedica a compreender um pouco sobre as forças é chamado de leis de Newton. A mecânica é a parte da física dedicada a estudar o movimento dos corpos. Fisicamente, o estudo do movimento é dividido em três partes. A cinemática, responsável pelos efeitos produzidos quando o corpo se move, tais quando queremos saber a aceleração de um corpo, ou a distância que ele percorre, ou até mesmo a aceleração dele. A dinâmica, responsável pela causa do movimento acontecer, ou seja, quem faz com que um corpo se mova. E a estática, responsável por estudar as situações de equilíbrio de um corpo. Na aula de hoje, vamos relembrar o estudo da dinâmica. Podemos começar o estudo dos movimentos com uma pergunta: quem é a grandeza responsável pelo movimento de um corpo? Isso mesmo, o corpo se move porque sobre ele é aplicada uma força. Nessa imagem, por exemplo, vemos vários corpos em movimento. Um beija-flor, que pode atingir uma velocidade de aproximadamente 72 quilômetros por hora. Um jabuti, que é mais lento, podendo atingir uma velocidade de 1 quilômetro por hora. Um guepardo, que ao ver uma presa consegue atingir a velocidade de 110 quilômetros por hora. E um ser humano, neste caso, um corredor bem famoso, Usain Bolt, que pode atingir a velocidade de 37,6 km por hora. E mesmo assim, pode ser comido por um guepardo. Fisicamente, vamos imaginar um corpo de massa M na forma de uma esfera. Posso aplicar uma força neste corpo de modo a impulsioná-lo para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. Posso também impulsionar este corpo com uma força inclinada. Ou seja, posso impulsionar este corpo com uma força em qualquer direção e sentido e ele irá se mover. Ou seja, de acordo com o que falamos agora, podemos dizer que força é uma grandeza vetorial, que tem módulo, direção e sentido. Além disso, como falamos anteriormente, o conteúdo responsável por estudar a grandeza-força são as leis de Newton, cuja história vimos um pouco nas aulas anteriores. Existem 3 leis de Newton. A primeira lei também é chamada de lei da inércia. Esta lei nos diz que se a resultante das forças que atuam em um corpo for igual a zero, ele estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Para exemplificar, olhem este senhor andando de bicicleta em um dia de chuva. Se durante o movimento a roda encontrar um obstáculo, ela irá parar a bicicleta. De acordo com a primeira lei, um corpo em movimento permanece em movimento. Como nesse caso, a força foi aplicada na roda e não no senhor, ele permanecerá em movimento, sendo lançado para fora da bicicleta. Essa lei é muito importante, gente. Por sabermos de sua existência, é que se usa o cinto de segurança em um carro. Vejam essa imagem. Vamos supor um carro andando a 60 km por hora. Se bruscamente esse carro frear e a pessoa não estiver usando o cinto de segurança, ela será lançada para fora do carro. Estudos indicam que a força com que essa pessoa será lançada é bem alta. É como se essa pessoa tivesse 1 tonelada de massa corporal. Imaginem só. Já a segunda lei de Newton é a lei que nos fornece a equação para calcularmos a força. Fisicamente, a força aplicada é obtida pela taxa de variação do momento linear com o tempo. Ou, de modo simplificado, podemos dizer que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ou
física, meu amor. Onde F é a força aplicada a um corpo, que a gente também chama de força resultante, por isso que tem aquele Rzinho ali. M é a massa do corpo e A é a aceleração. Relembrando, massa é uma grandeza medida em quilogramas. A aceleração é uma grandeza medida em metros por segundo ao quadrado no Sistema Internacional, tá, gente? E a unidade de medida no Sistema Internacional de Força é o newtons, N maiúsculo, em homenagem a Isaac Newton. Para finalizar, temos a terceira lei de Newton, também chamada de lei da ação e reação. Para entender essa lei, vamos supor o exemplo mostrado na imagem. Vamos imaginar dois corpos, A e B, colocados um ao lado do outro. Se uma força agir no corpo A, o corpo A entrará em movimento. E como B está ao lado dele, ele vai acabar levando o corpo B junto. Ou seja, o corpo A passará a exercer uma força no corpo B, chamada de força que A exerce em B. Neste momento, quando A empurra B, ele sente B ao lado. Isso acontece pois se A empurra B, B também exerce uma força em A. E essa força que B exerce em A é chamada de força que B exerce em A, óbvio. Essa força é exatamente igual à força que A exerce em B, só tem sentido contrário. Para a aula de hoje é isso, pessoal. Na próxima aula, vamos entender onde aplicamos os vetores que vimos na aula anterior e a grandeza-força que vimos hoje na nossa disciplina de biofísica. Então, por hoje é só. Espero que essa aula tenha sido clara. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo por e-mail, pelo WhatsApp ou até mesmo aqui na sala. Até mais!